Vamos lá. Boa noite, Brasil. Estamos aqui hoje diretamente de São Paulo. Estou muito bem acompanhado da nossa Dani Marques, uma grande amiga, uma pessoa que é referência para a gente em diversas pautas, participou do governo do presidente Bolsonaro e é uma pessoa que se alistou para estar do nosso lado, para ajudar a construir não só plano de governo, mas um plano de Brasil, né, Dani? Um plano de Brasil que vai tratar de várias áreas, áreas de mulher, áreas de economia, áreas de trabalho, mobilidade social, tecnologia, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Porque, gente, é o nosso conceito, uma das coisas que nos incentiva, inclusive, a colocar o nome à disposição do país como uma alternativa de resgatar a nossa nação, porque hoje a gente tem um atual governo que é completamente analógico, um governo que tem um presidente que não usa telefone celular. Isso é até estranho, né? Hoje E em se dia, orgulha disso. uma pessoa que não usa celular, ou seja, uma pessoa que não está conectada com o mundo, alguém que não entende das inovações, não entende de como é uma ferramenta importante na vida de tanta gente. É um presidente da República que acha que a inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos, né? Como essa foto que manipularam recentemente aí, que eu estava lá sem camisa, de óculos escuros, né? Queimador de praia, do lado de um cara ali que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Eles, quando fizeram a IA, esqueceram de cortar o dedo do cara. Ficaram com medo de deixar igual o Lula, né? Como é que cortava tudo, né? Não corta só um pedaço do dedinho. Você sabe que teve uma fala dele que foi uma das minhas inspirações para a gente estar aqui nesse momento com esse programa, que ele dizia assim, o brasileiro não sai do celular, o brasileiro fica o dia inteiro no celular, eu não tenho celular. Por quê? O futuro agora está na palma da mão, é ali que você absorve conhecimento, é ali que você faz um curso, é ali que você se informa, então você não controla mais a narrativa. E esse foi um estalo de que o quanto a internet é a infraestrutura do futuro, né, para as pessoas, para que elas cresçam e prosperem. Então, assim, esse dia eu tive um estalo muito forte quando assisti essa fala dele, de que o fato das pessoas não terem internet é a vanguarda do atraso. E ele quer que as pessoas fiquem presas no atraso. Então, até essa semana, numa entrevista, eu falei, o PT perpetua as pessoas na pobreza para se perpetuar no poder, né? E o resultado desses 18 anos é um abismo de desigualdade. É o abismo de desigualdade, de violência, de miséria, né, de atraso, de perseguição, é o legado desse atual governo. E a gente já falou, Dani, lá atrás, do Brasil sem medo, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do Brasil por elas. Vocês vejam como é que a Dani está maquiada, penteada, não linda, tive tempo bela, de fazer a unha hoje. Perfumada, né? Alguém que tá dando esse toque aqui de competência nas nossas propostas de governo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre essas 12 medidas essenciais ali também, que se comunicam bastante, que é o Brasil por elas. Mas essencialmente, Dani, eu vou começar aqui, a gente vai né, fazendo um bate-bola, essencialmente, é a gente garantir que, como hoje todo mundo tem a vida na palma da mão, né? Esse celular que a gente está usando para transmitir essa live, o celular que você, né, em casa usa, a sua vida está no telefone celular. É só que muita gente não tem, por exemplo, acesso à internet. Então, esse governo, essa nossa proposta de governo, ela se baseia em exatamente garantir o acesso na internet a pelo menos 70 milhões de mulheres que vão ter uma maior plataforma à sua disposição para resolver tudo que tiver ao seu alcance, que vai englobar, Dani, proteção, segurança, cuidado, mobilidade social, quase que eu falei de novo a palavra errada, e também se desenvolver para ganhar a sua autonomia financeira. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas e a gente começa falando exatamente disso. É um programa que a gente já conversou com, inclusive, operadoras de telefonia móvel que teriam todo o interesse de nos auxiliar, de auxiliar um governo para garantir o acesso a 70 milhões de mulheres nos celulares. Inclusive, a gente está discutindo aqui na pré-campanha o fornecimento até do próprio aparelho de telefone celular para aquelas pessoas que não têm condição de ter, porque isso é uma inclusão... Principalmente para os idosos também. É uma inclusão de verdade. Então, as mulheres e os idosos, isso está no nosso script aqui, está no nosso horizonte, ter essa ferramenta em primeiro lugar e depois essa grande plataforma que vai ser integrada com o nosso GovBR. Vamos lembrar que foi o governo do presidente Bolsonaro que foi considerado o segundo governo mais digital do mundo. Eu lembro que o presidente Bolsonaro ia para
aldeias indígenas, lá no Amazonas, no Pará. E quando chegava na aldeia indígena, o que vocês acham aí? Escreva aqui nos comentários o que vocês acham que os índios pediam. O que vocês acham? Chegava lá o presidente Bolsonaro junto com o nosso time de governo. O que o indígena pedia principalmente? Bota nos comentários aqui. Eu vou ler o primeiro comentário e acertar aqui, se eu conseguir, que está passando um monte de comentário muito rápido. O que os indígenas queriam quando o presidente Bolsonaro chegava na aldeia? Internet. Acertou quem botou internet aqui rapidinho. Eu ia falar Wi-Fi, mas internet. E vocês vão lembrar que foi o presidente Bolsonaro que fez o leilão do 5G, que possibilitou essa tecnologia de internet mais rápida em todo o Brasil, comemoramos, marteladas e tal. E o Pix? Trouxemos o 5G para o Brasil. E lembra do Elon Musk, quando a gente fala do Pix? O Elon Musk era alguém que forneceu diversas antenas para a internet via satélite, para as aldeias indígenas, para os postos de saúde, para as escolas que não tinham internet, que até hoje estão funcionando com esse tipo de internet. E o presidente Bolsonaro também trouxe o Pix. O governo do presidente Bolsonaro que implementou o Pix. Então, dá um relato como é que foi essa questão do Pix. A gente vai daqui a pouquinho botar nas redes sociais, inclusive a solenidade em que nós anunciamos o Pix. Deixa eu contar uma história curiosa do Elon Musk que você falou. Eu tinha um grupo aqui em São Paulo chamado Escolas Abertas, que era um grupo que estava brigando para reabrir as escolas públicas, porque as mães não tinham justamente com quem deixar os filhos para voltar a trabalhar. E aí a gente tinha um café da manhã marcado no Palácio para 50 mulheres, todas com passagem comprada de São Paulo para Brasília, um evento, tudo organizado. Quando chegou na véspera, me ligaram do gabinete dele. Falaram assim, olha, seu café da manhã foi cancelado. Contaram essa história para você lá naquele dia daquele almoço. Como foi cancelado? Está todo mundo organizado e tal. Não, ele vai ter um compromisso inadiável. Falei, quem é mais importante para adiar? Aí ele tá vendo mulheres de todo quanto é lugar, mulheres de todo o Brasil e todo mundo organizado, passagem comprada, hotel, evento, tudo. Não é possível, não tem nada mais importante que isso. Fui lá falar com ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, dona Dani, que ele falou, essas mulheres acordam cedo? Eu falei, sim, vou estar cheiroso e vou receber no Palácio do Alvorada, mas eu preciso encontrar o Elon Musk. Foi o dia que ele veio ao Brasil. E teve uma razão aí de, acho que era difícil você reagendar com o Elon Musk. Né? Era difícil. Então, mas ele recebeu as mulheres, às 6 da manhã a gente marcou, lá no Palácio do Alvorada, ele foi lá fora receber com aquele jeito brincalhão dele, e a gente recebeu. Mas o Pix, quando foi uma iniciativa do Banco Central... Pessoal, quem tá com saudade do Bolsonaro, coloca nos comentários aí. Vou levantar a mãozinha. Eu tenho postado umas lives minhas. Eu tô com muita saudade já dele, né? Todo mundo acompanhou, mas essa decisão absurda aí de impedir um filho de se comunicar com o pai por 90 dias, né? Coincidentemente, né? Até depois do primeiro turno, mas vamos trabalhar para que isso mude. Vai, fala como é que fala do Pix. A essência do Pix, o que era o caminho da prosperidade no plano? Era digitaliza o cidadão, bancariza o cidadão e insere nos mercados. Então, fez a plataforma do GovBR, 4 mil serviços na palma da mão, prova de vida de INSS, carteira de trabalho, comprovante de vacina, está tudo lá disponível e hoje já tem mais de 150 milhões de brasileiros ali. Quando teve a pandemia e a gente fez o auxílio emergencial, que o Bolsa Família, você lembra, era na média R$190 e foi para R$600, foi um acordo da Caixa com as operadoras de telefone, todas, e as pessoas tinham dado de internet de graça para poder baixar o aplicativo. Naquele momento da pandemia, mais de 20 milhões de brasileiros foram bancarizados, naquele momento. Então, eram os invisíveis, né? Eram os invisíveis. Seu pai falava, o vendedor de churrasquinho, o cara do estádio, o mate na praia, o camelô. Então, muita gente foi bancarizada naquele momento. E aí, o próximo passo, quando o Banco Central veio com a iniciativa do Pix, o Pix tirou 6 bilhões de reais, pelo menos, de tarifas dos bancos em manutenção de conta. Então, o cara pegava o CPF, abria a conta dele sem precisar de dado de internet, com a internet de graça, e depois o Pix virou o que virou, que é um direito adquirido hoje, né? E a gente canta parabéns na família, é Pix, é Pix, é Pix. Então, o próximo, como é que você continua esse caminho? E queira ou não, eu estava nessa orquestração aí do nascimento do Pix, como trabalhei duramente na pandemia, como é que a gente continua esse caminho? Então, o que a gente quer agora é dar continuidade a esse legado do presidente Bolsonaro. Não, vamos lá. Então, vamos entrar aqui na plataforma Brasil por Elas, que o pessoal está aqui para ouvir. Posso só te dar por que um Brasil por Elas, né? Eu acho que a gente hoje tem um dado econômico social e por isso a gente tem falado, né,
que essa pauta é uma pauta sobre a realidade da mulher brasileira e das mães, principalmente. Então, existe um dado que mais da metade dos lares do Brasil são chefiadas por mãe solo, pelo IBGE, ou a mãe é responsável pela renda. Então, se você não fortalece essa mulher no sentido de dar possibilidade para que ela construa os sonhos, dignidade para a família, e como ela é muito responsável por educar o filho, você condena uma geração inteira. Então, quando, na minha posse da Caixa, que o seu pai estava, aliás, fez um discurso belíssimo, eu falo, quando você abraça o Brasil pelas mães, você abraça todo mundo, porque todos nós nascemos pelo ventre